Imagine que você ama livros e tem o sonho de se tornar um bibliotecário. E quando finalmente consegue realizar o seu sonho, você morre e vai parar no mundo de fantasia. Você pensa que tudo vai dar certo desde que possa continuar a sua vida nesse novo mundo rodeado de livros. Mas aí você descobre que livros são coisas extremamente raras e que apenas a nobreza e a realeza têm acesso. O que você faria como protagonista dessa história? Bom, é disso que vamos falar hoje, continuando o resumo do anime Ascendance of a Bookworm, ou em japonês, Honzuki no Gekokujou, um anime isekai de fantasia que estreou na temporada de outono de 2019. Então, se você ficou curioso em saber como a protagonista desse anime vai agir, fica aí comigo que eu vou te trazer todos os principais acontecimentos desse anime. Lembrando que se você não viu a primeira parte desse resumo, eu vou deixar o link aqui no card, deve estar aparecendo na sua tela, e também vou deixar na descrição, tá? Então, corre lá. A protagonista e Lutz começam a trabalhar na construção de seu protótipo de papel para conseguirem a aprovação de Beno. Então eles se encontram com serralheiros e artesãos para encomendar as peças que precisam para utilizar em seu trabalho. Tudo isso para construir um vaporizador que vai fazer uma espécie de cozimento de madeira para que eles consigam obter as fibras da madeira. Mais e mais, Lutz fica incomodado com as atitudes de Mine. Ela negocia muito bem com os adultos e parece estar muito convicta de que seu plano vai dar certo, chegando a soltar algumas vezes que tem experiência com aquilo, mas ela desconversou todas as vezes que percebeu que falou demais. Finalmente chegou a hora de testar a vaporização e Lutz sai para coletar madeira enquanto a protagonista fica cuidando do caldeirão. Quando o fogo começa a baixar, a garota sai em busca de novos gravetos para o fogo e acaba encontrando um objeto estranho no chão. Com a sua curiosidade a mil, ela pega o item que parecia inofensivo com a mão. Alguns instantes depois, o item começa a queimar em sua mão e ela tira o objeto para longe. Ao encostar no chão, uma espécie de planta surge e começa a crescer rapidamente. Mas Lutz chega e chama seus irmãos para podar a planta antes que ela cresça mais. Lutz explica que aquela era uma planta mágica que suga os nutrientes à sua volta para crescer, podendo causar catástrofes se não for contida. A protagonista então tem a ideia de utilizar os restos da planta como insumo para suas folhas. E depois de muito trabalho, a dupla consegue fabricar seus primeiros protótipos de papel e Lutz resolve então questionar Mine sobre sua verdadeira identidade. A garota abre o jogo e admite ser outra pessoa, mas explica que a Mine original foi consumida pela febre e que ela também está sendo consumida, e que a Mine original já não existe mais. Mas depois da explicação, Lutz percebe que a Mine que ele conheceu já era a Mine atual, então ele resolve aceitar ela. Com seus protótipos prontos, eles apresentam para Beno e eles são aprovados. Agora Lutz se tornará aprendiz de comerciante com Beno e Mine poderá finalmente comercializar o seu papel. Os protótipos de papel de Mine renderam bons lucros para ela e para Lutz. O montante foi suficiente para animar muitas suas famílias. Mine aproveita para falar sobre o adorno que tinha feito para sua irmã e Beno mostra uma grande surpresa ao ver o item na mão da garota e diz que aquele item tem muito potencial de venda. Para facilitar os processos que virão, Beno leva Mine e Lutz para se registrarem na guilda dos mercadores, mas é barrado por algumas regras da guilda. Então ele vai se encontrar diretamente com o mestre da guilda para fazer ele mudar de ideia. De início, o homem se mantém firme nas regras, mas quando descobre que Mine é a mente por trás daquele adorno belíssimo, ele muda de ideia imediatamente, porque assim ele teria a oportunidade de revender os adornos que Mine produzisse. O mestre da guilda faz a sua primeira encomenda para sua neta, que será batizada em breve. Ele quer que ela esteja muito bem produzida, então a protagonista vai se encontrar com a garota para discutirem ideias de como a jovem gostaria do seu adorno. Depois de muita conversa, Mine precisa ir embora e revela que tem uma fragilidade e que sempre desmaia. Então a garota comenta sobre uma doença chamada consumação, que consome seu hospedeiro e que não há cura, e que ela mesma possui essa doença. Depois de saber o nome da doença que a tem atacado, a protagonista começa a se preocupar mais com suas emoções, porque a doença costuma atacar em momentos de fragilidade, quando bate um desânimo ou uma ansiedade. Vocês lembram de todas aquelas cenas que a aura dela apareceu? Foram todos os momentos de estresse com ela, né? E Mine relembra as palavras da neta do mestre da guilda, dizendo que a doença não afeta as pessoas motivadas e obstinadas, mas a doença também é algo caro de se tratar
e a própria garota só sobreviveu até agora porque vem de uma família nobre e influente. Nos últimos dias, a doença da consumação tem se manifestado com mais frequência, inclusive em momentos que Mine está animada e empolgada, o que gera uma preocupação tanto nela quanto em Lutz. Eles começam a trabalhar com mais empenho, principalmente para conseguir poupar dinheiro para um possível tratamento da protagonista. Mine continua trazendo ideias de novos produtos e melhorando aqueles que já existem, além de vender novas ideias para Beno, que como um bom mercador está sempre pensando no lucro. É numa das reuniões que a protagonista está sugerindo ideias para novos produtos rentáveis que a doença ataca novamente, mas dessa vez de uma forma muito mais forte do que antes. A garota trava enquanto estava falando e cai da cadeira, parecendo estar paralisada, perdendo seus sentidos, deixando Lutz e Beno apavorados. Mine é levada para a casa de Frida, a neta do mestre da guilda dos comerciantes, porque eles sabem lidar com a doença da consumação. Eles rapidamente recebem a garota e usam um item mágico para conter o avanço da doença, mas o item logo quebra depois de absorver o que quer que estivesse dentro de Mine. A protagonista acorda momentos depois e percebe que está em um lugar diferente, quando Frida aparece para cumprimentá-la. Frida explica para Mine que a situação foi apenas adiada e relembra que a doença não tem cura, e apenas os nobres têm capital para gastar em itens mágicos para controlá-la. Frida conseguiu sobreviver até hoje usando itens mágicos defeituosos que a nobreza não quer, e mesmo assim são muito caros e raros. Agora Mine ganhou mais um ano de vida, mas não há nada que ela possa fazer para impedir o avanço da doença. Logo a protagonista sente saudades da sua casa e percebe que em algum momento aquela família que conhecera há pouco tempo tinha se tornado a sua família, o seu lar. No dia seguinte, quando Mine vai para casa, ela revela aos seus pais a sua condição e que ela tem apenas mais um ano de vida, mas que quer passar todo o tempo que lhe resta com sua querida família. Agora que Mine sabe que tem apenas mais um ano de vida, ela escolhe parar de trabalhar para Beno para ter mais tempo com a família, e também para não forçar os limites de seu corpo. Sua única pretensão agora é deixar dinheiro para sua família antes de partir, e vende os direitos de produção de papel para Beno e os direitos de uma receita de bolo para Frida. O dia do batismo da protagonista chegou e Mine faz um broche de tricô para si que chama muita atenção. Sua mãe e sua irmã dizem que ela está parecendo uma garotinha rica. Todas as crianças que serão batizadas andam pela rua principal em direção ao templo, e quando entram, o sacerdote da igreja começa a contar a história dos deuses criadores do mundo. No início de tudo, o deus das trevas encontrou a deusa da luz, e eles se apaixonaram, dando origem ao deus do fogo, a deusa da água, a deusa da terra e a deusa do vento. E eles deram origem ao mundo como é conhecido. Quando o sacerdote termina de contar a história da origem do mundo, ele então ensina às crianças a forma correta de rezar e saudar os deuses. Mine acha a saudação engraçada por ser algo que seria muito informal no seu mundo de origem, e ela cai no chão dando risada. Devido à sua conhecida fragilidade, Lutz acha que ela está passando mal e pede ajuda. Como Mine estava muito arrumada, ela foi confundida como uma nobre e levam ela para um aposento luxuoso para descansar. Mas ela fica pouco tempo e decide sair dali. Em sua procura por uma saída, a protagonista se depara com uma grande biblioteca e fica muito animada para devorar todos aqueles livros. Mas há uma barreira mágica impedindo seu avanço. Então, uma trabalhadora diz que apenas as pessoas que trabalham ali podem ter acesso aos livros. É assim que Mine decide se tornar uma aprendiz de sacerdotisa, para ter acesso àquela enorme quantidade de livros e escrituras. Para isso, ela dará um dote à igreja de uma moeda de ouro, o que impressiona até mesmo o sumo sacerdote. A quantia que a protagonista disse poder pagar surpreende o sumo sacerdote. Eles parecem estar precisando de dinheiro porque o senhor se oferece a convencer os pais da garota caso eles sejam contra seu ingresso como aprendiz de sacerdotisa. Quando Mine chega em casa e conta a ideia para seus pais, ela fica assustada com a reação negativa que seu pai tem, como se ela tivesse falado alguma atrocidade sem tamanho. Seu pai explica que o sacerdócio é algo que apenas crianças órfãs se tornam aprendizes. Essas crianças passam a morar e trabalhar dentro do templo, então a garota não veria mais os seus pais. Quando ela toma conhecimento das particularidades sobre se tornar aprendiz de sacerdotisa, ela desanima e volta a dizer que prefere ficar com a família até que a doença a consuma. No dia seguinte, quando ela vai até o templo para dar a resposta ao sumo sacerdote, ela encontra o sacerdote-chefe que vai ler as escrituras sagradas para ela até que o sumo sacerdote chegue. Quando Mine vê aquele livro radiante tão perto dela, ela pede permissão para lê-lo.
então o homem permite desde que ela não encoste no livro por se tratar de um documento sagrado. Eles então ficam por muito tempo lendo até que o sumo sacerdote chega e Mine conta que não obteve a permissão dos pais por conta de ter uma saúde muito frágil devido à sua doença da consumação. Quando ouvem isso, os sacerdotes ficam surpresos e animados. Eles trazem um objeto sagrado e pedem para que ela o toque. Nesse momento, o cálice parece reagir a Mine e ele confirma sua suspeita. Então dizem que querem conversar pessoalmente com seus pais. Mais tarde, Mine conversa com Beno, que explica toda a situação da igreja. O templo está precisando de recursos e de mana para se manter, depois que vários nobres deixaram de ser sacerdotes. A igreja usa o objeto sagrado para absorver mana, influenciando na prosperidade e até nas colheitas. Por isso eles buscam crianças que sofram da doença da consumação. A doença é uma manifestação de mana em plebeus, então o corpo não aguenta essa energia e começa a se deteriorar. A igreja usa esse cálice para absorver essa mana sobressalente, ou seja, se vai ingressar no sacerdócio, ela também será salva, mas poderá ser explorada porque a igreja também precisa de dinheiro. Mine volta para casa e conta todos os detalhes do que aconteceu na catedral e também as dicas que Beno deu a ela sobre negociar o melhor cenário possível, sendo que o sacerdote precisa dela. O sumo sacerdote emitiu um convite para que seus pais apareçam e eles discutam sobre o ingresso da protagonista no sacerdócio. Seus pais prometem tentar de tudo para ter a melhor opção para Mine e também de protegê-la. Durante a noite, a mãe de Mine está sem sono e está tricotando para controlar a sua ansiedade. E Tully, a irmã de Mine, acorda e desabafa suas preocupações para a mãe, perguntando se realmente está tudo bem eles negociarem com um nobre, um daqueles que condenam plebeus à morte apenas por levantarem seu tom de voz. Preocupada com sua família, a garota cai aos prantos enquanto a mãe a consola. No dia seguinte, seus pais vão até a catedral e quando chegam lá, o sumo sacerdote repara nas roupas daqueles dois adultos que acompanham a protagonista. E ele pergunta quem são aquelas pessoas, parecendo estranhar a situação. Ela confirma que eles são seus pais e o homem muda seu semblante no mesmo momento em que pergunta a profissão deles. Então Mine conta a profissão simples que eles executam e o sumo sacerdote muda sua postura quase que imediatamente, dizendo em voz alta que aquilo é uma perda de tempo por eles serem pobres. Ele então adota um tom de autoridade e arrogância, exigindo que eles entreguem a sua filha. Ele diz que é um favor à catedral aceitar ela, porque isso salvaria a vida dela, que está sendo consumida pela doença da consumação. Mas os seus pais mantêm o que tinham combinado na noite anterior e recusam a exigência do nobre, e fazem exigências eles mesmos, mencionando as condições delicadas de Mine. A garota, vendo aquela discussão esquentando, fica em choque e em silêncio, até que o sumo sacerdote manda que os pais da protagonista sejam presos por desacato. Mas o pai da Mine, como um bom soldado, resiste e diz que vai lutar com todos que vierem e derruba vários homens que tentam enfrentá-lo. Vendo isso, o sumo sacerdote chama mais homens e diz que vai enviar o pai de Mine para a execução. E essa foi a gota d'água. Isso é o máximo que Mine poderia suportar. Nesse momento, a magia de Mine, que até então estava contida, é liberada e começa a transbordar. Seus olhos ficam coloridos e uma aura sai do seu corpo, paralisando o corpo do sumo sacerdote com apenas o seu pensamento. Seu poder é tanto que o velho não consegue reagir e se vê sufocando em direção à morte. Ela avança cada vez mais em direção ao sumo sacerdote, fora de si e prestes a acabar com a vida dele. Mas nesse momento, o sacerdote-chefe intervém e pede para que Mine se acalme e que ele vai atender todas as exigências deles. Ele alerta também que caso ela mate o sumo sacerdote, seus pais serão acusados de aristocídio e serão perseguidos. Só então a garota se acalma e recobra a consciência. O sacerdote-chefe se desculpa por ter deixado a situação chegar naquele ponto e acata as exigências de Mine, prometendo que o ocorrido será esquecido. Agora Mine e seus pais voltam para casa seguros e com a missão cumprida. A garota será salva de sua doença, poderá ir em busca de seus sonhos de produzir livros e, o mais importante, continuará ao lado de sua família. Bom galera, esse foi o fim do resumo da primeira temporada do anime Ascendance of a Bookworm. Se você gostou do resumo desse anime e quer ver mais conteúdos como esse, se inscreve aí e deixa um like para me ajudar a alcançar mais pessoas que gostam de animes de fantasia como esse. E dependendo de como for o desempenho desse vídeo, eu posso trazer uma segunda temporada, mas dependendo de vocês me ajudarem. Então dá like, comenta aí, vamos dar essa moral. Muito obrigado pela tua atenção e até semana que vem.